Quantos querem mais do Senhor? Quantos creem que Deus tem mais ainda nessa noite? Amém? Pastor Calil, vem aqui à frente. Igreja, se coloca em pé mais uma vez. Pastor Calil, ele que é o instrumento do Senhor para transmitir a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. E tenha certeza que o Senhor já ministrou o coração dele. E agora ele vai ministrar aos nossos corações. E nós vamos estar ainda apresentando ainda mais a vida dele nas mãos do nosso Deus. Estenda sua mão direita para cá. Deus, ainda na tua presença nós nos encontramos. E aqui está o teu filho, ó Pai, ao qual o Senhor escolheu para esta noite, Deus. Pai, onde temos a certeza que o Senhor já tem ministrado ao coração dele. E nesse momento ele estará, Senhor, passando o teu recado a cada um de nós. Deus, eu peço, Senhor amado, mesmo que cada vez mais o Senhor esteja usando o teu servo com ousadia, Senhor, com autoridade. Ó Pai amado, com unção em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que no abrir da sua boca não seja, ó Pai, o pastor Calil, mas que seja o Senhor, ó Pai, através dos seus lábios, para a glória do teu nome, Pai. Deus, e que a palavra que o Senhor colocou no coração dele nesta noite, Senhor, venha ser de encontro às nossas necessidades, não diante daquilo que nós queremos, mas daquilo, Senhor amado, que o Senhor já pensou para cada um de nós nesta noite, ó Deus. Pai, porque nós estamos aqui na condição de servo, Pai, para recebermos o que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Deus. Pai, eu te peço, continue usando o teu filho em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos receber o servo do Senhor. Paz, Senhor, amada igreja. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para louvar, bendizer e agradecer ao nome do Senhor. Você sabe por que você está aqui nesta noite? Eu e você estamos aqui nesta noite para ouvir Deus. Porque senão, não teria sentido nós estarmos aqui. Tem aquele cântico que fala bem assim: fala Deus, fala Deus, toca-me com a brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. E aquela estrofe fala bem assim: o profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil ao seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com a brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Nesse espírito de adoração, apanhe a Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, onde nós estaremos lendo ali na palavra de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 69 a seguir. Jesus já havia passado pelo Getsemane, Jesus foi preso,
Depois Jesus estava perante o Sinédrio. E agora, nós caímos justamente nesta parte. Mateus 26, 69 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. E aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ali diz também o versículo 72. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, amados? Pode se assentar, por gentileza. Amada igreja, nós vemos que Pedro, ele já estava na sua caminhada final com Jesus Cristo. Ele já havia passado quase 3 anos e meio caminhando com Jesus. E justamente após esses 3 anos e meio, já na fase derradeira da sua caminhada com Jesus homem, vejam o que Pedro aprontou. E é justamente este o tema da mensagem: negando a Jesus. As Escrituras, a palavra de Deus, foi deixada para nós com uma referência do nosso procedimento na caminhada com Jesus Cristo, daquilo que nos convém e daquilo que não nos convém. Foi para isto tudo que Deus deixou as qualificações de homens e mulheres de Deus e as desqualificações de homens e mulheres de Deus, para que nós possamos, irmão Fernando, olhar para a palavra e a cada dia termos a plena certeza que nós não podemos depender de nós mesmos, que nós precisamos andar nesta vida dependendo de Deus em todo tempo, em todo momento. E Pedro, ele não somente dependia, como nós devemos depender, mas Pedro olhava a Deus como eu olho o irmão Osni agora, lado a lado. Ele andava com Deus, ele vivia com Deus, ele via Deus. E veja só, o final do ministério de Jesus aqui na terra, o procedimento de Pedro: negou a Jesus. E olha, quantos milagres Pedro não viu, quantas maravilhas ele não contemplou, quantas coisas tremendas ele viu Jesus fazer: multiplicação dos pães, Lázaro sendo ressurreto ao 3º dia, quase ao 4º dia.
ele viu coisas tremendas Jesus fazendo. Mas veja o que aconteceu. No final do ministério, Jesus na terra. Jesus homem. Homem. Que Deus se fez a forma de homem. Para mostrar a nós como caminharmos. Como suportarmos as tribulações e as dificuldades. E Pedro teve essa postura. E que nós, como bons aprendizes de Deus, possamos compreender que nós não podemos deixar de andar com Deus, mas que somente andar com Deus não é o suficiente. Nós temos que andar com Deus, ouvir a Deus e praticar os ensinamentos de Deus. O irmão Fernando dizia há pouco, olha, escola dominical, gente, precisamos melhorar ali a nossa frequência de escola dominical. Nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos melhorar o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Mas também muito importante praticarmos aquilo que Deus nos deixa na sua palavra. E nós vemos aqui, meus amados, quem era Pedro? Qual a história de Pedro? Quando nós recorremos ali a Mateus capítulo 4, Jesus passava e Pedro estava trabalhando ali profissionalmente, ali como pescador que ele era. E Jesus chamou a ele, seu irmão, e disse, olha, segue-me, porque eu quero fazer de você um pescador de almas. E diz a palavra que Pedro, imediatamente, deixou tudo e passou a seguir Jesus. Porque ele era um dos 12, escolhido por Jesus. E nós vemos, meus amados, que Pedro começou a andar com Jesus. Pedro, ele foi chamado pelo Messias, e o chamado na sua vida foi algo tão importante que ele imediatamente deixou o seu trabalho, ele deixou tudo, e é isso que nós queremos ver aqui nesta noite, as características que Pedro possuía como um homem de Deus, e nesta caminhada dele com Jesus, como que ele levou essa sua caminhada, como que foram as suas reações, como que foi o seu caminhar com Deus aqui na terra. E nós vemos que uma característica grande na vida de Pedro foi que ele imediatamente respondeu ao chamado de Deus na sua vida. Ele não vacilou, ele jogou tudo para o lado e imediatamente seguiu a Jesus. E sabia que Pedro era um homem casado. Ele tinha 2 filhos. Ele não se preocupou. Ele creu que Jesus era um Messias. Ele creu no seu espírito. Ele creu no seu coração. E porque ele cria, ele tomou uma atitude, amados. Amados, na nossa caminhada do dia a dia, quantas pessoas que atenderam imediatamente o chamado de Jesus na sua vida, mas que quantas pessoas têm trocado esse chamado pelo seu trabalho, por opções que o mundo lhe tem oferecido. E não é essa posição que Deus chamou a Pedro, e ele entendeu isso, e não é essa posição que Deus me chamou e te chamou. Ele nos chamou para que nós larguemos tudo. O que é este tudo que eu preciso largar? O que eu preciso deixar imediatamente é aquilo que impede de eu exercer o meu ministério, a prática ministerial do chamado de Deus na minha vida, a prática ministerial daquilo que Deus quer fazer através da minha vida, amados. E nós temos que nos cuidar com isso, amados. Não podemos desviar o foco do chamado de Deus na nossa vida. Eu, graças a Deus, que Deus tem me dado força, que Deus tem me dado graça, que Deus realmente, Ele tem me alimentado, porque eu, apesar do trabalho árduo que eu não tenho negligenciado o chamado de Deus na minha vida, eu não tenho deixado Deus de lado, e é o que Deus está dizendo nesta noite. Olhem para Pedro, para essa característica de Pedro, nesse momento, minha igreja, e veja, é imediatamente, e não quando me aposentar, e não quando eu pagar as minhas dívidas, e não quando estiver cheio de dinheiro no bolso, é imediatamente o chamado de Deus, amados. Tem um cântico que diz:
Amanhã poderá ser tarde. Poderá ser muito tarde, meus amados. O tempo de Deus para você é já. O tempo de Deus para você é hoje. O tempo de Deus para você é agora. É agora. Saia da zona de conforto. Saia do teu comodismo. Saia do teu descaso. Porque é Deus que te chamou. O Criador do presidente da república, o Criador do governador, o Criador do prefeito, o Criador dos céus e da terra, porque diz a palavra de Deus, do Senhor é o céu, a terra, a sua plenitude, e tudo aquilo quanto nele há. Eu e você existimos nessa terra, e nós somos criaturas de Deus. Eu estou muito ocupado. O negócio está muito corrido. É justificativa. É isso que você vai dizer no dia final, quando chegar o teu dia do julgamento na presença de Deus. É essa desculpa? Queridos, você pensa que eu e você podemos enganar a Deus? Você pensa que Deus se deixa enganar? Você pensa que Deus se deixa escarnecer? Mas porque é muito corrido. Quem te deu essas pernas para você correr? Quem abriu as portas do teu emprego para você poder ter o que fazer? Quem te deu olhos para você poder enxergar? Quem te deu boca para você poder falar? Quem te deu ouvidos para você poder ouvir? Você deu para si mesmo? Se você pensa que é de você, você é um incrédulo. Você não crê nesse Deus que você diz que ama. Ama de boca, mas não ama de atitude. Ama de aparência, mas não ama de coração. Mas é muito trabalho que eu tenho. Pede para Deus tirar o teu trabalho. Pede para Deus tirar o teu trabalho então. Se é isso que está te impedindo. Deus deu o trabalho para te abençoar. Deus te deu várias opções. Faculdade, universidade, graduação, pós-graduação, para te abençoar. Para você ver que Ele é o Deus da tua vida. E não um Deus colocado para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E Pedro deixou tudo imediatamente, diz a palavra de Deus. Não vacilou no seu coração. Outra característica que eu vejo na palavra de Deus de Pedro, é que Pedro era um homem abençoado. E sabe o que é interessante? Ele era abençoado sem pedir a Deus. Pois veja bem como é que a coisa aconteceu. Chegou Fernando. Pedro disse para Jesus: Jesus, vamos lá na minha casa. E Jesus foi. Foi lá com Pedro, todo feliz da vida. De repente, Jesus viu, sabe quem na cama? A sogra dele. A sogra de Pedro, na casa de Pedro, deitada lá. Diz a palavra de Deus, queimando em febre. E diz a palavra que Jesus olhou para ela, tocou nas suas mãos, e ela imediatamente foi curada. Sabe por quê? Porque Jesus estava na casa de Pedro. Vocês leram na palavra de Deus que Pedro pediu para Jesus curar a sogra dele? Leia depois na tua casa. Pedro não pediu. Imagino que Pedro nem sabia que a sogra estava ardendo em febre. Queridos, o que eu aprendo com esta passagem? Na vida de Pedro, meus irmãos, está em Mateus capítulo 8, né? O que eu aprendo? Que quando você deixou de tudo, quando você deixa tudo
e diz: não, agora é hora de escola dominical, agora é hora do culto, agora é hora da oração na igreja, é hora da vigília. Você vai sendo abençoado com bênçãos que nem você imagina. Assim como Pedro foi abençoado. Ele não imaginava aquilo que estava acontecendo. Queridos, enquanto você está aí sentado na casa de Deus, eu sei aí que alguns irmãos que trabalham com feira vieram muito cansados, acordam 4, 3:30 da manhã, alguns, outros mais tarde, mas olha, você está sendo abençoado onde você está, sentado na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo para a glória de Deus. Quantas vezes, meus amados, eu não saí de plantão de 24 horas, e ia para casa, e uma vez eu tive um acidente tão feio, que o meu carro capotou, voltando de plantão, tão cansativo que ele foi. Mas quando vi meu carro caído, meus amados, ele ficou com as duas portas do motorista para o ar, e o carro com as duas rodas para cima. Foi como se Jesus tivesse pego o meu carro e botado ali, e eu não tive um riscão sequer, para a glória do Senhor. Queridos, quando você está na presença de Deus, você é abençoado sem pedir. Quando você valoriza a Deus, você tem livramento sem você pedir. Quando você propõe no seu coração ser um adorador, em todo tempo, em todo momento, você é abençoado sem pedir. Queridos, cada vez que eu entro no meu carro, eu boto lá uma mensagem ali da palavra de Deus, eu boto uma música que glorifica o nome de Deus, e naquele momento, às vezes eu estou dirigindo, quando estou vendo, Deus me livrou de um acidente aqui, outro acolá, por imprudências humanas ao meu redor. Queridos, quando você está na presença de Deus, não é somente na igreja, é no teu trabalho, é no teu carro, é na tua escola. E quando estiver no teu carro, não põe a música do mundo, porque isso não glorifica o nome do Senhor. Não fique ouvindo coisas que não glorificam o nome do Senhor. Quando você está na internet, veja ali mensagens, veja aquilo que glorifica o nome do Senhor, porque quando você está em sintonia com Deus, você está abençoado sem perceber. Você tem livramentos que nem mesmo você sabe. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Coisa que você não pensou hoje, Deus está te abençoando, enquanto você está com reverência, ouvindo a palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, e você verá a glória de Deus se manifestar na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Então ele era um homem abençoado. Outra característica, sem pedir. Outra característica de Pedro, meus amados, é que nós vemos na passagem de Mateus capítulo 14, quando veio ali aquela tempestade enorme, e Pedro era um dos discípulos que estavam ali no barco. De repente veio uma grande tempestade, um grande vendaval, e os discípulos começaram a ficar desesperados. E Jesus, que não estava naquele barco, começou em direção a eles, caminhando por sobre as águas. Os discípulos viram que era Jesus. Ou melhor, não viram que era Jesus, começaram a ficar desesperados. Imagina, pensar que Jesus era um fantasma. Imagina pensar de Jesus o que ele não é. Uma coisa horrorosa. Aí Pedro identificou que era Jesus e disse: Jesus, olha, venha. E todos estavam morrendo de medo. Mas Pedro contemplou Jesus na hora daquela tribulação, na hora daquela dificuldade. E Pedro começou a andar por sobre as águas. De repente diz a palavra que Pedro desviou o foco do chamado de Jesus, olhou para o lado e ele começou a afundar. E muitos, quando falam de Pedro, dizem que ele não teve fé. Não. Foi o único discípulo que andou por sobre as águas.
Então, outra característica que eu tenho que aprender com Pedro é que ele era um homem corajoso, o único que andou no sobrenatural de Deus sobre as águas daquele momento. E ele recebeu uma repreensão de Jesus, diz: olha, Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Pedro estava disponível. Queridos, como Deus precisa de pessoas disponíveis. Como Deus precisa de pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, estou disposta a me arriscar por Ti. Quantas pessoas estão dispostas a ter uma fé como Pedro teve, uma fé acima da média? Acima da média. O que é fé acima da média? É romper o físico e andar no sobrenatural de Deus. E eu digo para você nesta noite: você não vai romper em fé se você não tomar uma posição de riscos. Eu nunca me esqueço, amados, uma determinada época da minha vida, há muitos anos atrás, eu estava muito cheio de dívidas. E para eu saná-las, eu precisava trabalhar dia e noite. Mas eu dizia no meu coração: não. Eu já fui diretor dos jovens, passei pelo presbitério, fui dirigente de congregação, fui pastor em experiência, até que o Senhor foi me aprovando, me colocou como pastor ordenado. Mas nada disso deixou de ser uma posição de risco. E quando eu estava muitos anos atrás cheio de dívidas, meus amados, eu ali estava desesperado. Eu dizia: Deus, eu não vou poder ir para o culto, não vou poder fazer minha função no ministério, porque Deus precisa dessa situação, estou envergonhando o Teu nome. Mas algo muito mais forte no meu coração, o Espírito Santo dizia: olha, não deixe de cumprir o meu chamado na tua vida. Calil, não faça, não deixe isso acontecer na tua vida, Calil. Calil, eu preciso de você. Você imagina Deus dizer que precisa de você? Meu Deus, um homem falho, que depende dele para ter o fôlego da vida. Queridos, eu digo para você, Kenji, Deus precisa de você. Eu digo para você, cada um, irmão Simão, Deus precisa de você. Eu digo para você, Gelson, Deus precisa de você. Flávios, Deus precisa de vocês. Mas se não assumir uma posição de risco, não será possível. Não será viável. E não vai acontecer do jeito que Deus quer. Mas eu digo para cada um de nós: Deus precisa de você. Deus precisa de mim, do jeito dele, e não do meu, do teu, do nosso jeito. Aí está o grande detalhe. Aí está o portanto, entretanto, todavia, mas porém, do jeito dele, irmãos Ni, e não do teu, do meu e do nosso jeito, Grace. É do jeito dele. E o jeito dele é abdicar dos prazeres do mundo. O jeito dele é abdicar dos nossos projetos, Paulo. Dos nossos projetos. E tomar o projeto de Deus sobre a nossa vida. Arnaldo, não é do teu jeito, não é do jeito dele. É do jeito dele. É do jeito dele, Simão. É do jeito de Deus. Vamos parar.
de usar Deus, e vamos deixar Deus nos usar. Eu vou repetir. Vamos parar, Altemir, de usar Deus. Me ajude nisso, Altemir. E deixa Deus nos ajudar, nos usar para a glória do nome dEle. Pode um vaso manipular aquele que o arquitetou? Jeremias 18 diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. O oleiro é Deus, Ele te fez um vaso de honra. Cabe a cada um de nós deixar esse vaso se encher do nosso achismo, porque eu acho, porque eu estou magoado, porque eu estou triste, porque é difícil, porque eu estou injustiçado. Vasos de honra se enchendo de coisas que Deus não preparou para nós, mas que Satanás, sabendo da tua, da minha, da nossa fraqueza, ele lança setas, e nós vamos selecionando, fazendo uma coleção de setas dentro do vaso. Quando chegar a hora, oh Deus, ai, que injustiça, meu Deus. Não. Deus te deu uma armadura de Deus, um escudo da fé, para rebater todos os dardos inflamáveis do maligno. Rebata o que Satanás lançou através das pessoas contra a tua vida. Lance por terra e destrua pelo poder do nome de Jesus, e avance rumo ao alvo do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sumo pastor, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, o comandante do nosso exército, do exército de Deus. Aleluia. Pedro era corajoso. Ah, mas eu faço qualquer coisa por Jesus. É? Quantas pessoas dizem para mim: pastor, eu tenho um chamado pastoral. Ah, que lindo. Que lindo. Mas cadê? Cadê a prática? Cadê a ação? Cadê a atitude? Cadê? Vocês estão compreendendo o que Deus está dizendo na sua palavra nesta noite? Ele era um homem corajoso, mas o corajoso só vai ser corajoso quando tiver fé acima da média. Eu digo mais, hein? Se você é um líder que se preza, você não pode se comportar como um novo convertido no banco. Nós estávamos ontem numa reunião, e nós vimos o conselho de Paulo a Timóteo: ser modelo na fé, na palavra, na fidelidade, ser modelo para aqueles que te veem. Como Deus carece de modelos, líderes modelos nesse mundo. Amados, como Deus carece de líderes modelos. Mas eu creio que aqui está abarrotado de líderes modelos na presença de Deus para a glória do Senhor. Mas o líder precisa de uma fé acima da média. E outra característica que eu vejo na vida de Pedro é que ele era um homem que ele tinha revelação de Deus, meus amados. Ele tinha revelação de Deus. Quando nós vemos ali em Mateus 16:13, onde ele diz ali, Jesus perguntou aos discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? Fez essa pergunta para os discípulos. Aí os discípulos disseram: uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias. E daí que fala o povo do Senhor? Aí chegou Pedro. Chegou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, não foi a carne nem o sangue que tu revelou,
mas Deus que está em ti que te revelou. Queridos, Pedro tinha a revelação de Deus, sem ele saber. Jesus mostrou para ele que tinha revelação. Amados, tantas pessoas dizem, Deus me deu um sonho, Deus pregando para multidões, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma palavra profética, Deus deu, Deus dá sim, Deus fala. Ou alguém chega e me diz, Deus falou através da palavra dele comigo, ele me deu uma palavra, foi lá e li tal livro, tal capítulo, tal versículo, eu senti que aquela palavra foi rema para o meu coração, e Deus falou claramente ao meu coração. Eu creio que Deus fala, porque Deus fala comigo também. Eu nunca me esqueço, eu já falei, mas vou repetir esse fato que aconteceu na minha vida. Logo no início da minha conversão, ainda não era convertido, eu estava numa fase, num período de transição para a minha conversão, que demorou 3 meses. Eu era um modelo da religião onde eu pertencia, e toda a colônia me invejava, queria que os filhos deles andassem comigo, porque eu era um modelo daquela religião para eles, daquela seita. E aí, Deus começou a falar comigo, começou. Calil, o que você está procurando está no Evangelho de São João, assim, comecei a ler São João, eu comecei a ler. Eu li 3ª vez, eu dizia, não, Maomé que é verdade, não é Jesus que é verdade, aí veio o Espírito Santo e disse, você não entendeu nada. Fui na 4ª vez e disse, aí eu entendi que Jesus é Filho de Deus. E aí, eu falando com um amigo dessa seita, conversando com ele dizia para mim, não, mas Deus não fala. Eu dizia, Deus fala sim. E ele tentando jogar dúvida no meu coração de que Deus fala. Não, mas Deus não fala. Daqui a pouco, estava eu e ele naquele carro ali. Veio uma voz, com uma voz de trovão. Quem diz que Deus não fala? Aquele meu amigo olhou para o lado, eu olhei para o lado. Olhamos para trás, olhamos para cima, olhamos para frente. Não abrimos mais a boca. A partir daquele dia, eu nunca mais o vi. Nunca mais via ele. Queridos, Deus fala, Fabiana. Deus fala. Deus fala, Poliana. E como Deus fala? Deus fala, Thaís. Mas sabe quando que ele fala? A palavra de Deus fala bem assim, ó. Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus está falando aí, Grace, como você está sentada no banco. Sabe como é que Deus está falando? Porque Ele viu que você deixou tudo. Você sentou aqui e disse, eu quero ouvir Deus nesta noite. Isso com cada um de nós. O cansaço tenta nos vencer, tenta nos abater, mas Deus, Ele supera todo o cansaço, Ele é o nosso renovo a cada dia, a cada momento. Quantas vezes eu, como muitas pessoas, entramos nessa igreja, exaustos um dia cheio de trabalho, mas ao final do culto, saímos renovados pela presença de Deus. Você está na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. E ele teve essa revelação, Pedro teve revelações de Deus. Mas ele não guardou aquela revelação no seu coração. Amados, o que Deus te revelou, não deixe a luta roubar de você, não deixe o diabo roubar de você. O que Deus falou vai se cumprir, porque aquele que começou boa obra, esse concluirá esta obra sobre a tua vida, para a glória do Deus Pai. Igreja, não deixe nada roubar a visão que Deus te deu. Quem sabe uma semana atrás, quem sabe 6 meses atrás, há 1 ano, 10 anos, 20 anos, não importa, mas Deus deu uma revelação e Deus vai fazer acontecer. Mas por que não aconteceu ainda? Porque você não está preparado.
porque não está dando os passos corretamente, como Deus exige na sua palavra. Há chamados, muitos chamados na casa do Senhor aqui, mas que não aconteceram, porque muitos passos se desviaram do caminho que Deus determinou, da maneira que Deus determinou, da forma que Deus determinou, e basta, chega da tua maneira que não vai dar certo. Saul não caminhou da maneira de Deus, e ele teve que ser tirado do trono por Deus, e Deus precisou levantar Davi. E vou dizer uma coisa aqui nesta noite: se você não fizer, Deus vai levantar outro, e você vai ser uma pessoa frustrada, porque você sabe que Deus é verdadeiro, mas não vive esse Deus verdadeiro com teu coração. Vive de aparência, de oba-oba, de brincadeiras. Não deixe esquecer do teu coração e da tua mente a revelação que Deus já te deu. Não deixe nada apagar esta revelação de Deus. Lute por ela, creia nela, porque ela foi dada pelo Criador dos céus e da terra. Outra característica que nós vemos na vida de Pedro: ele era uma pessoa muito racional. Quando Jesus disse para ele: olha, está dizendo para ele, olha, está chegando a minha hora onde eu vou ser entregue, ali, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. No Mateus 16, Pedro viu aquilo e racionalizou. Esta é uma característica que Pedro tinha: racionalizar as coisas de Deus. E Pedro disse: Jesus, tem misericórdia de ti. Imagina se o Senhor vai ter que morrer crucificado, vai ser sepultado, vai ser ressuscitado. Jesus, nós não queremos isso para o Senhor. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Que sério isso, hein? Jesus diz: diabo, sai de mim, da minha presença. Isso que Jesus estava dizendo. Arreda-te daqui, sai daqui, diabo. O mesmo Pedro que teve uma revelação de Deus. O negócio é complicado. Como a gente não pode vacilar. Então uma característica que eu vejo aqui de Pedro é que ele foi um homem muito racional. Se você quer racionalizar o teu ministério, tira o cavalo da chuva, porque você não vai conseguir cumprir teu ministério. Se você quer racionalizar com a tua agenda, racionalizar com as suas prioridades, com os teus projetos, meu amigo, o teu ministério vai parar. E quando o ministério para, periga desaparecer. Porque as coisas de Deus são assim, ó. Quando nós vamos deixar, não, eu vou deixar isto, amanhã eu vou deixar aquilo, depois mais aquilo. Quando você vai ver, está fora da casa de Deus e do projeto de Deus. Não queira servir a Deus de uma maneira racional, mas sirva a Deus de uma maneira sobrenatural, e aí vai se cumprir o que Deus tem na tua vida, para a glória do nome do Deus Pai. Deixa Deus usar a tua vida, mas Ele vai te usar de uma maneira sobrenatural. Quantas vezes nós queremos racionalizar? Deus não respondeu a minha oração, não quero mais saber de Deus. Deus não respondeu a tua oração no tempo que você queria, porque você podia estar tendo para ti uma armadilha preparada para a tua vida. Dê uma moto para uma criança de 7 anos. Dê uma moto para uma criança de 7 anos. Dê uma moto para ela. Ela não pede uma moto. Dê para ela. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dê e vê o que vai acontecer. Não tem maturidade.
É a mesma coisa as respostas das nossas orações. Elas virão quando nós amadurecermos no tempo certo e na hora certa. Então, se quer servir a Deus de verdade, não queira ser racional, que você não vai conseguir. E já concluindo essa mensagem, justamente o texto que nós vemos aqui. O que nós vemos nessa trajetória de Pedro? Que ele andava com Jesus, ele estava com Jesus, ele caminhava com Jesus, mas ele não era convertido de verdade. Veja a postura que ele teve aqui de novo, ó. O texto que nós lemos, Mateus 26, 69 a seguir, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, veja bem, Pedro foi um homem que atendeu ao chamado imediatamente. Ele foi um homem abençoado sem pedir. Ele foi um homem corajoso, andou sobre as águas. Ele foi um homem que tinha revelação de Deus. Ele foi um homem racional. E aí ele foi um homem falho. Ele negou 3 vezes a Jesus. E Jesus já havia dito, quando ele disse que ia ser entregue na cruz, aí, a chegada da minha hora, aí os discípulos começaram a se espernear, a pular, a gritar, e começaram a dizer, não, não, Senhor. Pedro disse, ó Senhor, isso nunca vai te acontecer, eu nunca vou te deixar só. Será que alguém já falou isso aqui nessa noite, na sua caminhada com Jesus? Jesus, eu nunca vou deixar só o Senhor, no chamado do Senhor para a minha vida. Será que isso não aconteceu com ninguém aqui ainda? Queridos, Pedro mostrou, quando negou Jesus, a sua falha, a sua desqualificação. E ele negou Jesus por 3 vezes. No capítulo 26, versículo 75, diz bem assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou. Ele lembrou das palavras de Jesus. Queridos, foi justamente aí que sucedeu a verdadeira conversão de Pedro. Quando ele viu que verdadeiramente ele andava com Jesus por aparência, mas não de coração e intimidade. Porque quem anda com Jesus, com intimidade, não nega Jesus. Não troca Jesus por as coisas deste mundo. Não troca Jesus pelo pecado, meus amados. Quantas pessoas têm dado lá do pecado, seja no namoro, seja na internet, na televisão, seja nas palavras torpes, seja na murmuração, seja gerando contendas. Quantas pessoas têm dado lugar à imoralidade, deixando que o pecado seja colocado na sua vida, no lugar de Jesus. E Pedro reconheceu que ele era um pecador, que com toda a experiência que ele tinha com Jesus, ele verdadeiramente, ele só se converteu quando ele chorou amargamente. Com toda a revelação que ele teve no Monte da Transfiguração, com toda a revelação que ele teve quando disse que Jesus era o Filho de Deus vivo, com tudo isso, ele negou ao Senhor. E eu pergunto nesta noite: quantos precisam ouvir o galo cantar em suas vidas? Fica essa pergunta nesta noite. Você coloca de pé, a igreja do Senhor. Quantos precisam ouvir o galo cantar nesta noite em suas vidas? Quantos? Quantos precisam? Mas eu quero dizer para você, Jesus tem misericórdia, Ele tem compaixão. Tanto é que depois que Ele ressuscitou, veja o que Ele falou ali em Mateus 21, depois da ressurreição. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu, porque ele lembrou que ele chorou amargamente, como nós já lemos. Entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe Jesus: tu sabes. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Então Jesus, nessa aparição, antes dele subir ao céu, ele sabia que Pedro havia chorado amargamente. Ele sabia que Deus o havia negado. Ele deu outra chance para Pedro na ressurreição. As 3 vezes que Pedro negou, foi as 3 vezes que Jesus perguntou: tu me amas de verdade? E nesta noite, o Senhor pergunta: tu me amas de verdade? É verdadeiro essas palavras de que tu me amas? Feche seus olhos, igreja do Senhor. E você que nesta noite quer uma transformação de Deus na sua vida para melhor, porque Deus sempre faz para o melhor. Você que nesta noite viu as qualificações de Pedro, mas também viu as desqualificações. Quais foram as desqualificações? Ele quis racionalizar. Ele negou Jesus. Eu não quero dizer qual é a desqualificação que você está pensando, mas uma coisa eu digo a ti nesta noite: Jesus é a cura. Ele é a cura para a nossa maneira de pensar. Ele é a cura para a nossa maneira de conduzir as coisas do nosso dia a dia. Ele é a cura para nos fazer chegar onde Ele quer nos levar, para a glória do Seu nome. E nessa noite, você que quer, somente você, que quer uma transformação maior de Deus na tua vida, vem aqui à frente, porque nós vamos orar por esse propósito nesse momento, em nome de Jesus. Venha sem vacilar. Venha sem vacilar. Só você quer uma transformação sincera de Deus na tua vida, porque eu quero que só os sinceros venham para frente. Quem não é sincero, fique no seu banco. Mas aqueles que sentiram esta palavra no seu coração, somente aqueles que sentiram, porque nós vamos orar, e Deus vai fazer acontecer uma transformação maior na tua vida, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu. Eu quero pedir que os presbíteros venham aqui à frente, em nome de Jesus. E levas pelo E começa a orar por essas pessoas, presbíteros. Genival é presbítero, Genival. Irmão Genival, vem orar pelas pessoas aqui, por favor. Começa a orar, ministra a vida das pessoas em nome de Jesus. Confie em ti. Deus, em nome de Jesus, Eu creio que tu és. nós colocamos cada vida diante de ti nesta noite, Senhor. Eu creio que Deus, essas vidas vieram à frente, ó Pai, porque eles querem uma transformação do Senhor maior na vida deles, ó Deus. Por isso que nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que é que nós pedimos a Ti nesta noite, Deus. Toca cada vida, cada alma aqui nesta noite, Jesus. Toca cada coração neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. E vem fazer um milagre maior do que o Senhor tem feito até então, ó Pai.
Vem fazer um milagre maior do que o Senhor tem feito até então, ó Pai, em nome de Jesus. Sem Espírito Santo, vai transformando, vai fazendo desqualificação, uma qualificação maior nas tuas mãos, Senhor. Toca vidas, toca corações aqui nesta noite, ó Espírito Santo de Deus. Oh. Abençoa, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa essas vidas, ó Pai, que estão sendo sinceras nos seus corações. Toca, Deus, com o teu poder, com a tua graça e com a tua glória, Senhor. Toca, Deus, com a tua majestade a cada vida, a cada coração aqui nesta noite, Senhor. Toca, 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 Espírito Santo. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh Deus, abençoa os teus filhos, meu Pai. Oh Deus, abençoa os teus filhos. Que a tua glória se manifeste sobre cada vida aqui nesta noite, Deus. Toca, Deus, toca com a tua presença e transforma de glória em glória, Deus. Transforma de glória em glória, Deus. Transforma de glória em glória, Deus. Porque nós cremos que tu és a cura, Senhor. Nós cremos que tu és aquele que tem tudo para nós, ó Pai. Sim, nós cremos, Deus. Há uma igreja que crê, ó Deus. Há uma igreja que crê, ó Pai. Há uma igreja que crê nos impossíveis, Deus. Porque vai abençoando uma transformação pelo poder de Deus sobre cada vida aqui nesta noite, ó Pai. Uma transformação do poder de Deus sobre cada vida que se coloca sinceramente na tua presença, ó Deus. Toca, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo. Toca, Deus, pelo poder da tua presença. Toca, Deus, pelo poder da tua glória. Toca, Deus, pelo poder da tua onipresença, onipotência, Senhor. Toca, Todo-Poderoso. Nada. Nada é impossível para ti, ó Deus. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Ó Deus, Fez o meu mundo entrar. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. oh, Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. aleluia. Aleluia, Jesus. Bem, agradecemos ao teu nome, Senhor. Diga assim: creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti.
Jesus, aqui é uma igreja que diz: Jesus, eu preciso de Ti. Deus, que o Senhor possa também estar tocando cada um desses presbíteros que estão aqui à frente, ó Pai. São homens chamados pelo Senhor, ó Deus. Também uma transformação para uma glória maior venha sobre a vida deles também aqui nesta noite, ó Pai. Eu sei que eles também passam por dificuldades, ó Deus. Eu sei que também eles passam, ó Deus, por desafios. Mas eles também dizem que eles creem que Tu és a cura, que Tu és a vida. E que Tu possas tocar a vida de cada um deles, meu Deus, meu Pai. E neste momento, Deus, nós damos uma grande salva de palmas a Tu que és a cura, em nome de Jesus.